professor. Primeiro, Polícia Militar para público. E agora traz essa palestra a respeito da prevenção do câncer de próstata para a campanha do Novembro Azul. Gostaria também de agradecer o senhor Rodney Lebre, presidente do Rotary Club de Bragança Paulista. Sou o capitão Oswaldo, chefe de Recursos Humanos e Relações Públicas aqui do 34º Batalhão. Fui designado para fazer a abertura dos trabalhos e eu gostaria de chamar aqui o nosso palestrante a respeito do assunto, o Dr. Rafael Gama, urologista, que vai nos prestigiar com uma orientação, uma breve palavra a respeito do assunto. Bom dia a todos. Então, como o comandante falou, uma boa semana a todos. Vamos iniciar a segunda-feira, aí de uma maneira que seja uma conversa breve e bastante tranquila, só a respeito de uma orientação e uma educação a respeito não só do câncer de próstata, e aproveitar também, tem um público feminino, no finalzinho também uma breve informação a respeito disso, que também é uma dúvida que sempre tange aí se nós urologistas também cuidamos das mulheres, e aí vai ter essa respostinha aí no final. Então, agradecer o convite, né, agradecer a Polícia Militar pelo convite. Estou bastante feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero que consiga transmitir de forma bastante clara e objetiva para vocês. Qualquer dúvida que tiverem, não tem problema nenhum, pode interromper e a gente vai discutindo ao longo da apresentação. Então eu falo aqui em nome do Instituto de Urologia, aqui em Bragança, Rafael Gama. E Novembro Azul é vinculado com a SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, que acaba regendo todos os nossos protocolos e guidelines no dia a dia. Então, você sabia que o homem vive 7 anos a menos que a mulher? Né? Então começa com essa informação e essa pergunta impactante, justamente para reforçar o porquê que o homem tem que ter esse cuidado de nos procurar no consultório, nessa rotina, de uma certa forma, anual. Então, muitas das causas sabemos que são, inclusive, preveníveis, né? Em primeiro lugar delas, o que chamamos de causas cardiovasculares. Então, o primeiro item seria o AVC, o acidente vascular cerebral, e o infarto agudo do miocárdio. E em segundo, e aí que vem a importância, são os cânceres, e aqui a gente cita principalmente o câncer de pulmão, próstata e intestino. Tá? E sabíamos que, no Brasil, 2/3 dos homens com mais de 40 anos não realizam o exame do toque retal. E cerca de metade nunca realizou o exame do PSA. O exame do PSA é um exame específico da próstata, nada mais é do que um exame de sangue. E esse, na verdade, é o mais importante. Então, da mesma forma que nós coletamos um exame de hemograma, um exame de diabetes, de colesterol, o PSA nada mais é do que a coleta de um exame de sangue como qualquer outro, né? E, como a gente falou, o mais importante a respeito do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E de que forma que nós urologistas podemos auxiliar nessa rotina anual? Então, lembrarmos que nós temos outras doenças como prostatite, que é a inflamação da próstata e pode ocasionalmente causar alguns sintomas, hiperplasia benigna da próstata, que é outra afecção bastante comum nos homens depois de 40, 45 anos, principalmente em relação à dificuldade para urinar, os cálculos urinários, as pedras nos rins, que também é algo bastante comum no nosso dia a dia, questões hormonais, a queda da testosterona, disfunção erétil, as infecções sexualmente transmissíveis e outras doenças e tumores de todo o trato geniturinário. Então, desde o rim,
ureter, que é o canal que comunica o rim à a bexiga e todo o trato genital masculino. Incontinência urinária, avaliação da fertilidade e, na adolescência, o desenvolvimento e a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Mas ainda é esse tabu e esse mito, principalmente por conta do toque, né, que muita gente ainda acredita que seja só o toque, o mais importante, que só tem ele, como eu falei, não é só o toque, também o PSA, então pouco se fala sobre isso. E por que então os homens fogem deste exame? Então, além de tudo, uma falta de prioridade com a saúde, acaba sempre, né, e de uma forma também nobre, querendo cuidar muito dos outros, de quem tem uma responsabilidade maior dentro de casa. A falta da cultura do cuidado com a saúde do homem. O machismo, esse preconceito que se tem. O medo de sentir a dor. O medo de encontrar algo. Então, poxa, se nos procurar, o médico vai acabar encontrando. E não é assim, né? A maioria das vezes, quando iniciado de forma correta, de forma precoce, nós não encontramos absolutamente nada. Então é um alívio, não vamos encontrar se não tiver. A síndrome de super-herói e essa desorganização, esse descuidado, né? E de fato, em relação ao toque, na verdade, é um exame extremamente simples, rápido e que ele não dura poucos segundos. Qual o objetivo do toque? O objetivo do toque é sentirmos a consistência da próstata, né? Então, por isso que se faz o toque, para que a gente possa encontrar, ver se tem algo em relação a alguma nodulação, algum endurecimento. Por isso, o objetivo dele. E como prevenirmos, né, o câncer de próstata? Então, falando um pouquinho mais agora sobre ele, por isso a importância. O câncer de próstata, ali abreviado CAP, ele é o tumor mais comum nos homens, ele só perde para o câncer de pele. É o segundo que mais mata. 1 em cada 7 homens vai padecer da doença. A cada 8 minutos, infelizmente, um novo caso é diagnosticado no Brasil. E a cada 40 minutos, um homem acaba falecendo da doença aqui no Brasil. Porém, apesar desta informação, de maneira precoce, de maneira mais cedo possível, ele é também um dos cânceres mais curáveis quando o diagnóstico feito de maneira precoce. Essa é a informação do Instituto Nacional do Câncer. E o que seria, né, o câncer de próstata, portanto? Então, aqui de uma maneira mais ilustrativa, aqui nós temos a bexiga, aqui em laranja, e essa parte branca é a próstata. E por isso que a gente, né, as afecções prostáticas, sejam elas tumorais ou benignas, por isso que muitas das vezes o paciente vai apresentar um sintoma urinário, porque o xixi passa exatamente por dentro dela. Então, aqui a próstata, o lobo direito e o lobo esquerdo. E aí, por isso que muitas das vezes os sintomas são principalmente urinários. E aqui é só um exemplo, né, representativo da doença cometendo, por exemplo, o lobo esquerdo da próstata. Tá? E o que causa a doença? Infelizmente, não é algo objetivo que a gente conseguiria cortar do nosso dia a dia, né, de maneira prática. Mas são fatores que também acabam sendo fatores de risco para outras doenças. Então, a própria senilidade, o envelhecimento, fatores hereditários, por isso a importância de homens que têm histórico familiar, principalmente de primeiro grau, o início tem que ser mais cedo. Nosso hábito dietético, e aí com isso a obesidade. E quais os sintomas, né? Então, aqui uma informação importante. E por isso, mais uma vez, reforçando a necessidade. Não apresenta absolutamente nenhum sintoma. Os sintomas que podem apresentar podem estar mais vinculados à hiperplasia prostática, que é o aumento da próstata, do que propriamente dito ao câncer de próstata. E por isso a importância é a coleta do exame do PSA e, dependendo de acordo com esse exame, o exame do toque retal. Quando o paciente já está num estágio um pouquinho mais avançado, e não quer dizer que não tenha cura, pelo contrário, ele pode sim aí, com os mesmos sintomas do aumento benigno da próstata, apresentar dificuldade para urinar,
demora em começar e para terminar a urinar, sangue na urina ou no esperma, a diminuição do jato, então o jato fica mais enfraquecido. O que nós chamamos de noctúria, o hábito do homem ir várias vezes à noite, e aqui fica também um alerta, 1, 2 vezes com o passar dos anos é considerado aceitável e, claro, de acordo com o nosso ritmo de hidratação no período noturno, mas aquela quantidade de 4 ou 5 vezes à noite, entendam que já não é algo normal, mas não vinculado a câncer também, tá? Pode ser só do aumento benigno da próstata. E dores ósseas, aí sim, em estágios já mais avançados da doença. E de que forma, portanto, podemos prevenir a doença, né? Se vemos os fatores de risco, a senilidade, a dieta, um hábito de vida saudável, a prevenção total primária ela não é possível, mas a secundária, com certeza. Portanto, um estilo de vida saudável, de acordo com a nossa alimentação, e aí sim, a prevenção secundária, com a avaliação periódica, de uma certa forma, 1 vez ao ano, conosco no consultório, através do urologista. E como é feito, portanto, né, o exame da próstata e por que de forma através do toque retal? Então, aqui também de maneira ilustrativa, aqui o canal anal, e aí o médico, através do início do intestino, ainda no canal, a gente consegue sentir essa zona periférica da próstata, e por isso que se faz o exame de maneira retal. Então, os 2 exames principais, mais uma vez, o toque e o PSA, que é esse exame de sangue prostático específico, um antígeno prostático específico da próstata, portanto ele vai estar aumentado não só em situações do câncer de próstata, mas também em algumas situações de inflamação, de infecção. Eles são complementares, portanto um não exclui o outro, e de acordo com PSA ou exame do toque alterado, se define o próximo passo que nós vamos falar adiante. E aqui um importante, por que ainda se mantém o exame do toque, apesar de bastante mudança em diagnósticos através da ressonância da próstata, o PSA normal ele está normal em 20% dos casos. E por isso que, de acordo com o valor desse exame, ainda se complementa com o exame do toque. Quando realizado ambos, toque e o exame de sangue, a gente reduz a probabilidade de falha para 0 a 8% praticamente. E aí, de fato, como é feito o diagnóstico do câncer de próstata, né? Portanto, não é o PSA e não é o toque. Esses são exames que fazemos para levantar uma possibilidade, uma hipótese da doença. Através de qualquer alteração em algum desses exames, se está indicado fazermos a biópsia da próstata. Então aqui, também para ilustrar, não quero ser muito técnico, mas aqui é uma imagem de uma ressonância. Aqui estamos com a próstata e aqui a seta ela ilustra uma alteração, né? E aí, através dessa agulha, também pelo canal anal, através do auxílio do ultrassom, nós introduzimos essa agulha na próstata para nós retirarmos alguns fragmentos milimétricos da próstata, para que ele possa, sim, ir para o patologista e lá no microscópio identificar se tem alguma célula alterada, alguma célula tumoral. E aí, como eu comentei com vocês, normalmente, né, às vezes mediante um PSA alterado, pode-se fazer um novo PSA confirmatório. Tendo alterado e junto com o auxílio da ressonância magnética multiparamétrica da próstata, que é um exame hoje que tem nos ajudado a identificar também lesões cada vez mais precoces e pequenas na próstata, aí sim a gente procede para a biópsia da próstata. É um exame feito de maneira ambulatorial, sempre com uma sedação endovenosa, nível até de consultório, que a gente possa retirar de 12 a 18 fragmentos da próstata, para daí sim a gente ter a confirmação ou não da doença. E de que forma então nós vamos manejar, uma vez o paciente tendo o diagnóstico do câncer de próstata? Aqui as opções para vocês. Não são todos esses tratamentos que todos os pacientes com o diagnóstico vão ter que ser submetidos. Para cada grau da doença, então a gente fala hoje, a gente chama de Gleason, né, uma vez que tem-se o diagnóstico. O diagnóstico ele pode variar do grau 6 ao grau 10. Então, grau 6, o grau já inicial, mais precoce, grau 10, já a doença mais avançada.
E aí, para cada tipo de doença, para cada grau da doença, para cada indivíduo, para cada homem, de acordo com as condições clínicas de saúde, se vai individualizar o paciente para que a gente possa alcançar o melhor tratamento e o melhor resultado. Então, dependendo do caso, um caso leve, muito inicial, existe inclusive um protocolo de vigilância ativa que você acompanha o paciente, mantendo exames periódicos de PSA, toque e biópsia para avaliar se essa doença está progredindo ou não. O tratamento ativo, que é o que é feito na maioria dos casos, que é o que nós chamamos de prostatectomia radical, que é a retirada total da próstata, no passado feito de maneira aberta, tradicional, hoje em dia de maneira laparoscópica e mais atualmente de maneira robótica, a que a gente possa tirar a próstata toda e reconstruir as estruturas que envolvem ela. Algumas situações que o paciente não tem condições clínicas de ser submetido à cirurgia, a radioterapia, hormonioterapia, que seria o bloqueio hormonal em situações já de cânceres avançados, de intermediário para avançado, e a quimioterapia, aí sim nós vamos estar falando só nos tumores já de mais alto risco. E aí aqui um pouquinho a vocês, de fato, o que hoje tem se preconizado, a retirada da próstata através da técnica robótica. Qual a grande vantagem? O cirurgião, através desse console, através aqui de 2 joysticks, nós comandamos o robô, e aqui estariam os braços do robô, então, a poucos metros, na mesma sala, nós operamos o paciente através desse console, e todos os movimentos que nós fizermos através das nossas mãos, e comandando as energias e a câmera, os braços robóticos lá dentro do indivíduo têm a capacidade de conseguir remover a próstata, isso não só para a próstata, mas para várias outras doenças hoje, mas especificamente falando sobre a próstata, é a grande vantagem que se está tendo de conseguir preservar a continência urinária, que era uma grande preocupação do homem no passado, quando se falava em remoção da próstata, no sentido de perder a urina o tempo todo, e hoje também com o avanço da tecnologia, a capacidade, claro, isso de indivíduo para indivíduo, da gente conseguir também prevenir a questão da potência sexual através do que a gente tem aqui de capacidade do robô. E fica de reflexão, então, como que nós homens, esposas, muitos talvez já avós, os pais, como nós vamos querer estar, então, daqui 5, 10, 15 e 20 anos, e por isso a importância da nossa prevenção aí. Então, portanto, cuide-se, converse sobre a saúde, não deixe para que a gente não tenha a chance de dar um tratamento de cura e que a gente possa cada vez mais vendo um envelhecimento saudável em toda a população aí. E como eu tinha comentado no início, aproveitando, e sobre a saúde da mulher, se o urologista também cuida da saúde do feminino, e sim, a resposta está aqui, algumas entidades, algumas patologias que nós também cuidamos e na verdade, é algo bastante comum. Então, algo que é bastante comum no consultório é a incontinência urinária nas mulheres, seja aquela incontinência urinária de esforço, ao tossir ou espirrar, ao fazer uma atividade física, também como a bexiga hiperativa, que muitas chamam de incontinência, não deixa de ser, mas é aquela que a mulher ela tem uma pressa, uma urgência muito grande para ir ao banheiro. As pedras nos rins, como eu comentei também no homem, algo extremamente comum, a famosa cólica renal, a infecção urinária e lembrar, como nós também cuidamos do rim, da bexiga e da adrenal, a glândula que fica em cima do rim, também acomete igualmente homens e mulheres. E os cistos renais, algo também bastante comum, cistozinhos no rim que encontra-se ao exame de ultrassom, e aí, portanto, a resposta de que sim, a gente também acompanha muitas mulheres no consultório. Então, meu muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição para responder qualquer dúvida, qualquer pergunta. Claro. É uma boa pergunta. Dependendo do grau, dependendo da condição do paciente, e de acordo com o que nós chamamos de estadiamento da doença, o paciente ele vai precisar de mais de um tratamento. Então, de uma maneira mais simples assim, às vezes uma doença já mais grave, não um câncer inicial,
ela também vai precisar ser tratada de uma forma mais grave. Então, tem casos, sim, que o paciente ele precisa, por exemplo, de uma cirurgia. Independente da cirurgia, já sabemos antes dela que ele vai precisar complementar com a radioterapia e também com bloqueio hormonal, que normalmente eles correm juntos. Radioterapia e bloqueio hormonal são umas injeções subcutâneas que o paciente faz, né? Não inviabiliza fazer uma radioterapia e depois eventualmente precisar de uma cirurgia. Mas isso é algo que é pouco feito hoje pelos riscos pós a radioterapia de uma cirurgia no câncer de próstata. Mas normalmente, cirurgia, e dependendo do estadiamento e do grau que vier, o paciente sim precisa complementar com radioterapia, com bloqueio, e dependendo da evolução da doença, se essa doença depois de alguns anos não tiver tido sucesso no controle dela, ainda precisa depois da quimioterapia. O grau da incontinência pós-cirurgia, né, pós-prostatectomia, existem vários graus. A maioria delas, no início, o paciente pode ter uma perda ao levantar, ao tossir, e com o passar de alguns dias, 30, 60 dias, o paciente passa a ter um controle. Já aquela incontinência grave, total, que nós falamos, essa ela precisa, se o paciente assim desejar, ela precisa de um tratamento cirúrgico depois, para poder fazer uma técnica para que o paciente possa corrigir essa incontinência. Tá? Mais alguém, gente? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o Dr. Rafael Gama. Realmente, os homens eles são muito mais resistentes, né, para fazer qualquer tipo de acompanhamento médico. As mulheres estão mais acostumadas a ter uma frequência maior com o seu médico, e os homens eles são um pouco mais resistentes para todos os tipos de doenças, né? Nós nos achamos invencíveis muitas vezes. Então, é importante a gente ter esse tipo de informação para que a gente busque sempre um acompanhamento. A gente tem ainda a facilidade e, inclusive, a obrigação anual de nos consultarmos com o nosso médico, pelo menos uma vez por ano. A gente tem que passar com o médico da unidade de saúde para ver como que o policial está com relação aos exames, né? Principalmente que a gente faz exame de sangue anual. Então, é importante a gente ter essa conscientização da necessidade de um acompanhamento. Eu gostaria de chamar aqui para também fazer um agradecimento o senhor Rodney Lebre, para subir ao palco, e a senhora Vanessa Sete, também para fazer o uso da palavra, para a gente dar o encerramento posterior. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Primeiro, agradecer à Secretaria da Educação, Polícia Militar, Dr. Rafael, né, pela brilhante palestra, né? Nós do Rotary estamos aqui para ajudar a comunidade, né? E uma das formas de ajudar a comunidade é passando informação em um dos canais que a gente utiliza, né? Que a gente tem obrigação, enfim, é a saúde, né? Informar a população sobre como se prevenir e ter uma vida melhor. Então, nós estamos aqui sempre juntos, né, da comunidade. O mês passado nós tivemos junto com vocês, né, do Outubro Rosa, né, agora Novembro Azul. E a gente está aqui para sempre buscando apoiar e informar a comunidade da melhor forma possível. Agradeço ao doutor, a todos. Muito obrigado a presença de todos. Obrigada. Gostaria de agradecer novamente a parceria do Rotary e também da Polícia Militar do Batalhão e ao nosso palestrante de hoje, o Dr. Rafael, que veio contribuir muito aí para a saúde de todos e para os maiores esclarecimentos também. Em primeiro lugar, eu também gostaria de agradecer muito aqui a equipe da Diretoria de Ensino, de forma especial
a supervisão de ensino, representada hoje aqui pela Mali, a nossa supervisora que está fazendo a vez também da dirigente, né, Mali? E também da nossa coordenadora de núcleo pedagógico, que possibilitou que essa palestra pudesse acontecer, a Lilian Dantas, e agradecer a todos os presentes também aqui envolvidos nos processos de aprendizagem e de formação. Passo a palavra. Gostaria de chamar aqui o Dr. Aquino para fazer uma entrega de um certificado acompanhado da senhora Vanessa, do senhor Rodney, um certificado de agradecimento ao nosso querido palestrante. Por gentileza, supervisora Mali. Gostaria de chamar a senhora para fazer o encerramento da palestra e agradecer o espaço para a gente poder usar aí para essa brilhante palestra que tivemos hoje. Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui, a casa é nossa. Primeiramente, agradecer ao doutor Rafael Gama, né? Seja muito bem-vindo, a diretoria está sempre de portas abertas. Aqui a nossa parceria sempre, né, da polícia, Rotary, muito bacana. Eu gostaria que esse salão tivesse repleto de homens, porque acho que esse recado que o senhor deixa, doutor, é de extrema importância. Essas campanhas, elas são fundamentais, né, para a vida das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas. Eu mesma tenho meu paizinho lá com 85 anos e ele, todos os anos, ele faz o exame de próstata. E isso garante para ele uma qualidade de vida. E é isso que a gente quer envelhecer, mas com qualidade, né? A gente quer ter saúde, a gente quer ser feliz nessa vida. Então, eu acho que essas campanhas de conscientização são fundamentais, são muito importantes. Então, a gente tem que levar o recado que nós tivemos aqui hoje, né, para todas as nossas famílias, para todos os homens das nossas famílias, independente de sermos do sexo feminino. Eu acho que temos os filhos, temos os nossos maridos, os pais, tios, enfim, tanta gente que realmente não leva muito a sério, infelizmente. O homem realmente é um pouquinho mais relutante nessa questão, né, de investir na sua saúde. Então, a gente precisa levar esse recado, sim, cabe a nós, né, estar levando essa mensagem e fazer com que eles realmente comecem a se preocupar um pouco mais com sua saúde. Então, olha, eu gostaria realmente de agradecer, bastante ilustrativa, eu aprendi bastante coisa aqui no momento, viu? E acho que, assim, foi numa linguagem muito acessível, né? Porque normalmente a gente tem uma certa dificuldade, não temos competência técnica de entender uma linguagem médica, muitas vezes, mas o senhor tomou cuidado de trazer uma linguagem bem ilustrativa, e isso facilitou bastante o nosso entendimento. Então, muito obrigada novamente. As portas aqui estarão sempre abertas, tá bom? E tenha certeza que a gente vai espalhar essa mensagem para todas as nossas famílias. Muito obrigada ao Rotary, à PM. Obrigada, gente. Um bom dia para vocês. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer a leitura do certificado oferecido ao nosso palestrante, Dr. Rafael Gama. O 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior tem a grata satisfação de agradecer ao ilustríssimo Dr. Rafael Gama pela valorosa participação na palestra sobre prevenção do câncer de próstata, campanha Novembro Azul. Gratidão por cuidar e orientar. Bragança Paulista, 21 de novembro de 2022. Quem assina? O nosso capitão PM Oswaldo Rodrigo Guarizo. Eu gostaria também de deixar um agradecimento aqui à Polícia Militar por permitir que a gente providenciasse tal palestra,
para que os nossos policiais e também para que os nossos professores de toda a rede estadual abrangida pela Delegacia de Ensino de Bragança Paulista recebessem essas informações e realmente agissem de uma forma a prevenir o câncer de próstata, como foi em outubro com o câncer de mama. Gostaria de agradecer também a equipe da TOM, aqui representada pela Lígia e pelo Reginaldo, né? Muito obrigado pela parceria e atuação, e também a Rita Vale, que está sempre com a gente aí em várias ações, há alguns anos, né, Rita? Muito obrigado a todos. Gostaria também de convidar todos os participantes aí a confraternizar com a gente um café da manhã, um brunch, para ser mais chique. E vamos lá participando. Muito obrigado, professora Vanessa, professora Marli, muito obrigado. Muito obrigado, Anderson, pela transmissão. Agradecemos muito aí também. Tá? Gostaria de lembrar também que tanto a palestra do Outubro Rosa quanto o Novembro Azul está gravada e vai ser replicada nos canais do Instagram, Facebook e tudo mais. Muito obrigado.